Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o hino mais tocado no mundo, né? Quando é as Olimpíadas, então, toca o dia inteiro, quase tudo. Gente, nós vamos falar hoje aqui sobre os Estados Unidos, né, e a sua marcha para o oeste. Mas antes, nós vamos dar um feedback lá no começo da história americana para a gente poder encaixar direitinho, né? Todo mundo se lembra, quem não lembra, lembra agora, os Estados Unidos nasce no reinado da Rainha Elizabeth, quando Sir Walter Raleigh funda a primeira colônia ali na costa leste, a região da Virgínia, em homenagem à Rainha da Inglaterra. Depois são fundadas mais 12 colônias, né? Ali em Nova York, New Hampshire, Massachusetts, Carolina do Norte, Sul, que vão dar as 13 colônias. Essas 13 colônias, elas tinham uma liberdade salutar, uma semi-liberdade da Inglaterra para se poder trabalhar e produzir. Faziam até o comércio triangular, né? Entre entre as colônias, América Central e África, escravos, melaço e rum. Então, elas iam se desenvolvendo. E elas tinham uma diferença. As do norte, que tinham um clima mais temperado, é uma região de pequenas propriedades, trabalho familiar e manufatura. As colônias do sul eram as colônias que trabalhavam com o sistema de plantation, as grandes propriedades rurais, monocultoras, escravistas, exportadoras, né? E assim ia os colonos americanos. Acontece a Guerra dos 7 Anos ali, e a Inglaterra contra a França. A Inglaterra vence a guerra e pega o Canadá para ela. Só que passa o recibo da conta para os colonos, criando a lei do selo, a lei do chá e a lei do açúcar, aumentando a taxação desses produtos e a fiscalização em cima dos colonos. Pessoal, os colonos não aceitam, se reúnem, fazem um congresso ali na Filadélfia e exigem que o parlamento inglês retire essas leis. O parlamento não retira, eles fazem o segundo congresso continental de Filadélfia, aí eles tomam uma atitude louca, ou seja, eles resolvem ficar independente. Thomas Jefferson faz declaração de independência, falou, nós vamos ser independentes. As pequenas 13 colônias desafiam a maior potência do mundo, e nesse desafio, o que vai acontecer? Começa a guerra. Aí os colonos estão perdendo, claro, mas aí o rei da França tinha perdido o Canadá para a Inglaterra. Ele manda o general Lafayette lutar junto com os colonos aqui. Em 1781, as 13 colônias vencem os ingleses. 2 anos depois, os ingleses reconhecem e nascem os Estados Unidos da América, que eram compostos então pelas 13 colônias e mais a região ali dos Montes Apalaches. Aí eles têm no Destino Manifesto, que é interno neles, a busca do maior território. E aí o que eles fazem? Eles vão conquistar o oeste, ali no século XIX, na Era dos Bons Sentimentos, segundo eles. Eles vão comprar o centro do atual Estados Unidos, região da Louisiana, ali do rio Mississippi, do Alabama, eles vão comprar da França. A Flórida ali, né, onde está a Disney, eles vão comprar da Espanha. O Texas, muitos americanos vão descer e ocupar o Texas. E aí eles vão anexar para eles, ou seja, vão roubar do México o Texas. O Oregon, lá no extremo noroeste, eles vão negociar e comprar, e a Inglaterra vai ceder uma parte. A Califórnia, Nevada e Utah, aquela região ali, eles vão comprar do México, só que eles vão obrigar o México a vender. Ou o México vende pelos 15 milhões, mais ou menos, de dólares, ou o México vai perder. O México vende, né? Aí até o bispo mexicano disse, pobre México. Tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. O México perdeu 1 milhão de quilômetros quadrados para os americanos. E o Alasca, eles vão comprar da Rússia. Então, em menos de 100 anos, as pequenas 13 colônias se tornam um dos maiores países do mundo. Agora, eles conquistaram o oeste, mas como vão colonizar o oeste? Essa é a questão. As colônias do norte têm a ideia de pequenas propriedades, elas têm a ideia de trabalho familiar, manufaturas. As colônias do sul, a ideia das plantations, das grandes propriedades rurais escravistas.
eles não entram num acordo. Aí a Carolina se retira da União, seguida por mais 8 estados ali do sul. O norte, a União não aceita. Surgem 2 países em 1860, os Estados da União e os Confederados. Estoura a Guerra de Separação, Guerra de Secessão, que vai durar 5 anos. O norte é mais populoso, tem mais dinheiro, mas o sul tem uma melhor cavalaria. A guerra se equilibra. O presidente Lincoln, ele abole a escravidão no meio da guerra, mas é abolida só no norte. O sul continua escravista. Então ele ganha simpatia dos negros no movimento. E a guerra se desenvolvendo. Aí o que os nortistas fazem? Eles bloqueiam o Oceano Atlântico. Não tem como o sul exportar seus produtos agrícolas e importar as armas, as manufaturas. O norte vence a guerra. A ideia de liberdade, pequenas propriedades, trabalho familiar vence. E assim vai ser colonizado o oeste americano, com a ideia, digamos, mais desenvolvimentista. O sul é totalmente arrasado pela guerra, o norte vem e reconstrói o sul. E os sulistas não fizeram a abolição dos escravos, eles foram obrigados a aceitar a abolição porque perderam a guerra. Então eles não gostaram, eles perderam os escravos, tudo. Aí, infelizmente, vai surgir no sul uma perseguição aos negros, uma entidade muito conhecida chamada Ku Klux Klan, que durante até pouquíssimo tempo, até os anos de 1960, perseguia violentamente os negros no sul dos Estados Unidos. Então assim se forma os Estados Unidos, um país que se forma com uma ideia desenvolvimentista, com pequenas propriedades, um trabalho totalmente voltado ao capitalismo. O americano tem a ideia de ser o melhor, de querer ganhar. E ele diz que isso aí está destinado por Deus. Isso é o destino manifesto. Até a próxima.